Hoje celebramos o Dia Mundial da Inovação. No ano que o grupo faz 80 anos, refletimos sobre o papel da inovação ao longo da nossa história. Na realidade, a inovação sempre fez parte da nossa história, do nosso DNA e sempre fez parte da forma como nós nos diferenciamos ao longo destes anos. Foi uma das razões da nossa competitividade, da nossa longevidade e do nosso sucesso. Nos tempos mais difíceis, nos desafios mais complexos, foi sempre sabendo fazer de uma forma mais correta, mais competitiva, mais inovadora, que conseguimos sempre vencer os desafios e os obstáculos que surgiram ao longo do caminho. No ano em que lançamos o nosso novo plano estratégico, o Focus 2030, reconhecemos a inovação como um dos key enablers de forma a aumentarmos ainda mais a nossa competitividade e de vencermos os desafios que temos traçados até 2030, que é o primeiro percurso até fazermos 100 anos em 2046. Através da MotoGP Next, temos vindo a promover iniciativas de inovação, no sentido da inovação ser cada vez mais transversal e ser verdadeiramente instrumental para aquilo que precisamos, mais e melhor competitividade, de forma a auxiliar os nossos negócios. É com esse espírito que olhamos para 2030, de uma forma em que a inovação cada vez mais está imbuída no nosso espírito, no nosso dia-a-dia e cada vez mais no nosso DNA. Num setor que exige adaptação constante ao contexto global, a inovação assume para a Mota-Engil um papel importante na forma como identificamos oportunidades, orientamos o investimento e preparamos o crescimento do grupo. Sendo um dos key enablers do novo plano estratégico da Mota-Engil, permite-nos reforçar capacidades, antecipar tendências e posicionar o grupo de forma sólida e competitiva, em contextos cada vez mais exigentes. Mas inovar não é apenas acompanhar a mudança, mas sim antecipar a mudança de forma a crescer melhor, com mais critério, mais eficiência e maior capacidade de resposta aos desafios dos mercados. Crescer implica investir, mas sobretudo investir em disciplina, em talento, em soluções que aumentam a eficiência e reduzem o risco, com o objetivo de aumentar a competitividade do grupo. O nosso objetivo não é apenas crescer em escala, mas crescer de forma sustentável, criando valor económico, ambiental e social. É também nesse sentido que a inovação reforça a nossa capacidade comercial. Cada nova solução, cada parceria estratégica e cada projeto desenvolvido podem abrir portas a novos clientes, novos segmentos e novos mercados, ampliando o alcance da Mota-Engil e consolidando um posicionamento global sustentável. Da energia às infraestruturas inteligentes, da mobilidade sustentável às cidades do futuro, a inovação permite-nos afirmar a Mota-Engil como um parceiro de referência na transformação das economias onde atuamos. O futuro constrói-se com visão, capacidade de investimento e identificação antecipada de oportunidades. E é com base nesses princípios que a Mota-Engil continuará a crescer, reforçando o seu posicionamento global e criando valor duradouro. A inovação nunca foi para nós apenas sobre novas soluções. É sobre movimento, sobre inquietude, sobre a recusa em aceitar que o que existe hoje tem de limitar aquilo que será impossível amanhã. E é por isso que a inovação é, no fundo, sobre pessoas. Porque são as pessoas, com a sua ambição, a sua curiosidade e a sua vontade de fazer melhor, que tornam a evolução possível. São elas que questionam, são elas que desafiam, são elas que impedem a estagnação e empurram as organizações para a frente. É precisamente isso que celebramos hoje. Num tempo exigente em que as cidades crescem, os recursos se tornam mais escassos e as expectativas aumentam, inovar deixou de ser uma opção. Passou a ser uma responsabilidade. Mas inovar não é apenas querer, é estruturar, é integrar estratégia, é executar, porque a inovação só gera valor real quando se traduz em impacto concreto, no negócio, nas operações, nos mercados e nas comunidades em que servimos. Foi dessa convicção que nasceu a Mext. Nasceu da vontade de dar uma forma e uma ambição àquilo que já existia, a ambição de evoluir continuamente, de fazer melhor e de preparar o futuro com intenção. Nasceu do entendimento de que a inovação, para criar valor real, precisa de estrutura, foco e ligação direta ao negócio. E é isso que temos vindo a construir. Mais do que iniciativas, construímos bases. Construímos uma lógica, construímos capacidade. Capacidade de aproximar visão e execução, capacidade de ligar ambição e impacto, capacidade para transformar a inovação em valor para o grupo e para todos aqueles com quem trabalhamos. Reconhecemos o caminho feito e o valor que foi construído até aqui e, sobretudo, reafirmamos com clareza que a inovação não é acessória, é estratégica e é parte da forma como queremos preparar o futuro da Mota-Engil. Mas o que construímos até aqui não é um ponto de chegada, é uma base. É uma base para crescer, é uma base para aprofundar, uma base para continuar a evoluir. O futuro da Mext passa por reforçar ainda mais esta trajetória, com maior proximidade ao negócio, mais capacidade de execução,
mais abertura a novas oportunidades e ambição naquilo que ainda queremos construir. E é essa vontade permanente de evoluir, de fazer melhor, que eu acredito que deve continuar a definir a Mext e aquilo que queremos que ela seja no amanhã. Neste Dia Mundial da Inovação, celebramos exatamente isso. A coragem de questionar, a ambição de construir melhor e a responsabilidade de continuar a transformar o futuro com visão, com impacto e com intenção. See ya! Com o novo ciclo estratégico do grupo, chega também uma nova estratégia de inovação. Quando falamos da estratégia de inovação da Motengil, estamos, antes de mais, a clarificar algo essencial. Quem faz o quê? Em que espaço? Com que tempo? Com que lógica e com que objetivos? Porque nem toda a inovação é igual. Aquela que está próxima do core, onde o risco é mais baixo, onde o know-how já existe e onde o impacto é mais imediato na operação, continua naturalmente nos negócios. É aí que tem de estar, porque é aí que ganha escala, consistência e relevância. É aí que a inovação se transforma em desempenho. Mas à medida que nos afastamos do core, entramos em territórios distintos, onde o risco aumenta, onde o know-how interno ainda está em formação, onde a exploração exige outro tempo e outra forma de compromisso. Para uma inovação menos incremental, mais desafiadora e focada no médio prazo, negócios e Motengil Next, enquanto orquestradora de inovação do grupo, devem caminhar lado a lado, na mitigação do risco e na exploração deliberada e consequente. E no espaço de inovação mais disruptiva, onde o risco é elevado e as certezas são ainda muito poucas, a Mext pode assumir um papel de coordenação, permitindo ao grupo explorar esses novos horizontes sem que os negócios tenham de se desfocar daquilo que fazem melhor. O que aqui se constrói não é uma divisão, é a arquitetura de um sistema de inovação integrado e distribuído por todo o grupo. Um sistema que permite explorar o futuro sem comprometer o presente. Mas este sistema não existe à margem da estratégia. É precisamente um dos key enablers através dos quais a nossa estratégia ganha corpo. A renovada estratégia de inovação do grupo passa a estar intrinsecamente ligada às 3 prioridades do Focus 2030: crescimento, diversificação e disciplina financeira. Cada iniciativa, cada projeto, cada aposta passa a ser lida à luz desta ambição. A inovação passa assim a ser ainda mais intencional, ainda mais deliberada e ainda mais disciplinada. Neste sentido, organizamos a estratégia de inovação em 5 grandes temas, aquilo a que chamamos de Growth Arenas. Na prática, são 5 espaços onde pretendemos explorar, de forma deliberada, as pools de valor que vão construir os próximos ciclos de vantagem competitiva da Motengil. Construção e infraestruturas mais sustentáveis, mais digitais e mais seguras, que contribuem para as prioridades estratégicas de crescimento e disciplina financeira. Os novos sistemas e plataformas urbanas do futuro, mais integradas e mais humanas, onde se podem abrir novos espaços de crescimento e de diversificação. As indústrias avançadas e os novos ecossistemas tecnológicos de ponta, que representam uma aposta clara na diversificação através da construção de novas capacidades e novas fronteiras de negócio. A nova geração de sistemas ambientais e energéticos, do waste to energy à smart water, onde crescimento, diversificação e sustentabilidade se tornam indissociáveis. E, por fim, as infraestruturas estratégicas, resilientes e de duplo uso, que respondem a necessidades críticas num contexto geoestratégico exigente e que podem abrir avenidas de crescimento que reforçam a posição do grupo em contextos de elevada exigência. Cada uma destas arenas contribui de forma distinta para as 3 prioridades estratégicas do Focus 2030 e, no seu conjunto, dão direção e foco ao esforço integrado de inovação do nosso grupo. Mas se, por um lado, queremos dotar o grupo de uma estratégia de inovação integrada, há algo, porém, que não queremos perder e que, na verdade, queremos amplificar: a capacidade de inovar a partir do terreno. Essa diversidade, essa proximidade à realidade sempre foi uma das nossas maiores forças. Porém, para reforçarmos essa capacidade, temos também de garantir que exista uma verdadeira Motengil Way na forma como inovamos. Um modelo de inovação que seja compreensível por todos, que permita visibilidade, clareza e accountability, mas que ao mesmo tempo seja suficientemente ágil e flexível para que cada projeto de inovação encontre a resposta mais adequada a cada contexto, a cada negócio ou a cada mercado. Assim, propomos um modelo comum de gestão de inovação que permita mapear, rastrear e tomar decisões em 4 etapas distintas do ciclo de vida dos projetos de inovação.
Detect, quando temos de abrir o radar ao que está a acontecer à nossa volta e procuramos identificar as melhores oportunidades para inovarmos. Discover, quando queremos compreender quais os problemas certos a endereçar e quais as hipóteses de solução que se nos apresentam. Develop, quando pretendemos executar com precisão a solução certa para o desafio certo. Deploy, quando integramos o resultado da inovação no dia-a-dia dos negócios e passamos a criar valor a partir dessa solução. 4 momentos que não pretendem simplificar a complexidade, mas dar-lhe percurso. Um modelo comum que permite transformar intuição em processo e processo em impacto. Não para uniformizar, mas para tornar os nossos esforços de inovação mais visíveis e mais compreensíveis para todos. E assim, tudo converge. A inovação continua a ser, de forma inequívoca, uma responsabilidade de todos. Mas passa a ser também um exercício mais coletivo, melhor orquestrado, mais integrado e melhor sistematizado. Para suportar este esforço, o Innovation Office do grupo, na Motengil Next, organiza-se cada vez mais para sustentar esse movimento. Por um lado, como orquestrador de iniciativas de inovação com os negócios, proporcionando radar, método, ferramentas e capacidade de co-investimento, como tem acontecido ao longo destes anos com diferentes negócios do grupo. Por outro, como um veículo de investimento em startups, obtendo acesso antecipado a tecnologias, materiais, processos e modelos emergentes, que nos ajudam a explorar um futuro possível, mas ainda incerto, como fizemos com a Volis, com a BM2Solar ou com a Sigma Easy Charge. E por fim, como grande incubadora de novos negócios, negócios que ainda não cabem no desenho atual do grupo e que necessitam de modelos robustos de corporate venturing, como já fizemos com a Muton e como estamos a fazer com a Mamaland. No fundo, organizamos a estratégia, o governance e a ação de inovação do grupo para dar estrutura à ambição, para transformar a intenção em execução e para garantir que em qualquer parte do grupo Motengil, quem quiser inovar não está sozinho. Tem um sistema, tem apoio, tem caminho. Porque é assim que a inovação deixa de ser exceção e passa a ser parte da forma como vamos continuar a construir o futuro da Motengil. Porque o nosso legado inspira e compromete-nos na construção de um mundo melhor.